Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informações de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Agora com entrevistas inéditas 2 vezes por semana, às terças e sextas. Se você curte o nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. E hoje nós vamos falar sobre um alimento que certamente já foi consumido por 100% da população mundial, mas aqui em uma versão inovadora, o leite tipo A2. Esse leite, disponível há pouco tempo no mercado brasileiro, tem como diferencial uma melhor digestibilidade e pode ser uma alternativa para pessoas que tenham algum tipo de alergia ao leite convencional. E para entender melhor as vantagens desse produto, hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcos Vinícius Barbosa da Silva, que é zootecnista com mestrado e doutorado em genética e melhoramento e pós-doutorado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e pela Iowa State University. O Dr. Marcos também é consultor ad hoc do Ministério da Agricultura do Brasil e atua como pesquisador da Embrapa Gado de Leite em Juiz de Fora, nas áreas de melhoramento animal, genética e genômica. Doutor Marcos, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje no podcast. Realmente é um prazer estar aqui e levar a informação aí para o seu grande público. Legal, doutor. Para começar, o que é esse tal de leite A2 que a gente tem visto aí no mercado nos últimos tempos? Tá? Bom, na verdade, o leite A2 ele é produzido por animais que têm duas cópias de um gene que a gente chama gene beta-caseína. Então, basicamente, você tem duas formas alternativas desse gene, né? Que é a forma 1 e a forma 2, e todos os animais que são homozigotos para o alelo A2 produzem, então, o leite A2, ou seja, para que o leite A2 seja produzido, o animal tem que ter duas cópias do alelo A2. É uma característica genética, então, do animal. Exatamente, é uma característica genética, é isso mesmo. E nem todos os animais têm essa característica. Bom, o gene da beta-caseína, ele basicamente é apresentado por qualquer bovino, né? Então, todos os bovinos possuem esse gene. No entanto, as formas alternativas desse gene, que são os alelos, né? Elas podem ser diferentes. Se a gente pensar assim, fazendo uma analogia, né? A gente pode pensar, bom, a gente tem todos os indivíduos, todos os seres humanos, eles possuem olhos, mas alguns têm olhos azuis, olhos verdes. Então, apesar de terem os genes para terem olhos, algumas pessoas têm genes ou alelos diferentes, na verdade, para produzirem cor dos olhos diferente. Tá? Então, basicamente, no leite A2 é a mesma coisa. O gene da beta-caseína ele é comum a toda essa espécie bovina, mas as formas alternativas desses genes, que são exatamente os alelos, eles estão diferenciados entre os indivíduos de uma população. Então, você tem indivíduos que vão produzir o chamado leite A1 e outros indivíduos que vão produzir, então, o leite A2. E no Brasil, desde então, o mais comum sempre foi o A1, né? Exato. Na verdade, a coisa ela funciona da seguinte maneira. Tá? O leite A2 ele começou a ser comercializado e ter as suas propriedades mais bem definidas há algum tempo atrás, em alguns países como, por exemplo, a Nova Zelândia, e depois foi trazido para o Brasil e alguns outros países. A questão toda é a seguinte, na verdade, antigamente, há muito tempo atrás, todos os indivíduos bovinos eles eram A2. Numa determinada situação, numa raça, como a raça holandesa, houve uma mutação e aí os indivíduos que eram o alelo A1 apareceu e começou a entrar na população de bovinos. Como a raça holandesa ela é uma raça que tem uma grande produção de leite, é uma raça que é mais difundida em todos os países, o que aconteceu foi que várias raças foram sendo acasaladas com a raça holandesa e aí
houve uma difusão do alelo A1. No entanto, há muito tempo atrás, como eu disse, basicamente todos os bovinos produziam leite A2. E o senhor acha que essa mutação que teve há muitos anos pode ter impactado de alguma forma a maneira como o organismo humano recebe essas proteínas? Nesse caso específico, não. É importante, Nicolas, que a gente diferencie algumas coisas. Por exemplo, o leite bovino ele tem diferentes proteínas, né? E o quadro alérgico apresentado por um indivíduo ele pode ser devido a uma dessas proteínas especificamente ou alguns grupos dessas proteínas. No caso especificamente do leite A2, a gente está falando de pessoas que são alérgicas especificamente ao gene da beta-caseína. Isso é muito importante, por quê? Porque os indivíduos que têm alergia a algum outro tipo de proteína do leite, por exemplo, a beta-lactoglobulina, se ela tomar o leite A2, ela vai apresentar o quadro alérgico. Então, é importante dizer e é importante diferenciar que a questão da alergia para o leite A2 é especificamente, né, ligado ao locus da beta-caseína e não de outras proteínas no leite. Isso é bastante importante. A beta-caseína ela é responsável por cerca de somente 30% dos casos de alergia, tá? E isso tem que ficar bastante claro. Uma pessoa com alergia ao leite, não sabendo qual proteína do leite ela é alérgica, pode, tomando leite A2, desenvolver o quadro alérgico, caso ela tenha alergia a outra proteína. Doutor, o senhor mencionou também que esse leite ele começou a ser desenvolvido na Nova Zelândia, né? Mas isso lá nos anos 90. Por que só Exato. agora esse leite chegou ao Brasil? Na verdade, uma coisa tem que ser dita, Nicolas. Esse leite já é produzido no Brasil há bastante tempo. No entanto, sem um marketing e também sem que as pessoas soubessem exatamente quais são os benefícios trazidos por ele. Mesmo os trabalhos de pesquisa hoje, em relação aos benefícios do leite A2, eles são um pouco conflitantes. Tá? Existem trabalhos que mostram algum tipo de benefício, não só para alergia, mas também em relação a algumas outras doenças. E existem outros trabalhos que mostram que não há benefício nenhum. Tá? Então, essa ainda é um estudo, né? Quer dizer, não existe um estudo que realmente seja categórico para afirmar se tem ou não um benefício para algum tipo de doença. Tá? E doutor, como é que esse leite é produzido na prática? Você precisa de animais especiais para ter essa produção? Sim, para que você consiga produzir o leite A2, é necessário que os animais sejam identificados como portadores de duas cópias desse alelo. Ou isso significa o seguinte, que você tem que fazer a coleta de um tecido desse animal, por exemplo, pelo, fazer a extração de DNA desse pelo e, baseado na prova de DNA, ver quais são os alelos que esse indivíduo possui. Se ele é um indivíduo A1, um heterozigoto A1, ou se ele é homozigoto A2. No caso do produtor querer especificamente produzir o leite A2, ele teria que eliminar os outros tipos de animais do rebanho, ou seja, os animais homozigotos A1 ou A2, para que somente ele pudesse tirar o leite dos indivíduos que têm duas cópias desse gene. Não é uma coisa simples de se fazer, né? Mas no caso desse produtor mais tecnificado, ele poderia, uma vez tendo animais puramente A2, fazer a recria na própria propriedade entre os animais dele, aí os animais novos já seriam A2 com certeza. Exatamente, porque se o pai e a mãe são ambos A2, toda a progenie produzida vai ser sempre A2. Exatamente isso. Então, assim, o primeiro passo seria identificar os indivíduos que são portadores de duas cópias do A2, eliminando todos os outros. E, a partir daí,
todos os acasalamentos entre touros e vacas deveriam ser entre os animais que são portadores de duas cópias A2. E, doutor, entrando um pouquinho no produto leite A2, né? Muita gente confunde intolerância à lactose com alergia à proteína do leite. Qual que é a diferença entre esses dois problemas? Essa, Nicolas, é uma dúvida muito comum, né? A todo momento as pessoas nos perguntam isso. Bom, existe a intolerância à lactose e a alergia ao leite. Tá? A intolerância à lactose ela é apresentada, né, quando os indivíduos, as pessoas, os seres humanos, eles têm uma deficiência na produção de uma enzima que se chama lactase, e porque essa enzima é que vai fazer a digestão do carboidrato, do açúcar, lactose. Então, se o indivíduo ele tem a deficiência dessa enzima, ele não consegue digerir a lactose com eficiência e aí passa a apresentar esses quadros de intolerância. No caso da alergia, já é uma outra coisa. O que acontece? O indivíduo que é alérgico, por exemplo, à proteína beta-caseína, quando ele toma um leite, esse leite é proveniente de uma vaca, por exemplo, A1, ele faz a digestão desse leite, e no momento dessa digestão é produzido um peptídeo que se chama beta-casomorfina 7. E é essa beta-casomorfina 7 que vai disparar o quadro alérgico. Então, a alergia está relacionada a uma proteína e a intolerância está relacionada à ausência ou redução da produção de uma enzima que vai digerir o açúcar do leite, que é a lactose. E qual dos dois problemas é mais frequente na população? Olha, as estatísticas são muito variadas, Nicolas. Tá? Muitas pessoas têm algum tipo de desconforto e se dizem intolerantes ou se dizem alérgicas. Ainda existe a questão da, vamos dizer, da confusão de conceitos. Muitas vezes ela é intolerante, se diz que é alérgica e o contrário pode acontecer. O trabalho que eu julgo mais confiável, né, em relação a essa questão da intolerância e da alergia, foi um trabalho publicado há alguns poucos anos atrás, em que os autores fizeram um screening em vários países através do mundo e chegaram a uma conclusão de que especificamente no Brasil, nós temos cerca de 20 a 22% de pessoas com a alergia. No entanto, o grau de desconforto, às vezes, é um pouco maior, mas o desconforto por causa do leite não necessariamente é intolerância ou alergia. E o que seria esse desconforto? Uma dor de barriga só ou pode ser um caso alérgico mais sério? Não, vamos dizer, o desconforto pode ser, por exemplo, uma produção de gás um pouco maior. Né? Isso, às vezes, causa algum desconforto para a pessoa, mas não necessariamente ele está relacionado à alergia ou à intolerância. Esses dois sintomas de alergia ou intolerância, elas têm uma sintomatologia própria, né? E um pouquinho diferem em alguns poucos pontos. Então, é por isso que, às vezes, existe uma confusão entre o que é alergia e o que é intolerância. A melhor maneira, realmente, de se verificar se você é intolerante ou se você tem algum tipo de alergia, é procurar um especialista, um médico, e ele, então, vai fazer os testes necessários para que chegue ao diagnóstico correto. Assim, evitar, obviamente, tomar, né, a decisão de ser alérgico ou de ser intolerante simplesmente baseada numa experiência que você teve, né, que não necessariamente você vai se encaixar nesses dois quadros. Então, recorrer ao médico, nesse caso, é a melhor saída. Porque existe, né, uma preocupação recente em relação ao consumo de leite aqui no Brasil. Então, tem muitos desses casos são puramente psicológicos. Exato. É como eu disse para você, às vezes as pessoas, né, têm algum tipo de desconforto,
né? Pode ser um dia ruim, pode ser talvez um leite que não esteja com as suas melhores características, enfim. E a pessoa acredita tudo aquilo e se classifica como intolerante ou como alérgico. E, às vezes, pode não ser nada, né? Temos que lembrar que o leite é um alimento excelente, né? O leite é um alimento nobre e a população realmente pode tomar leite porque é realmente algo que bastante importante na alimentação. Óbvio, eu não sou um nutricionista humano, mas conversando com vários deles, né, em sua maioria, realmente eles afirmam, né, a qualidade desse produto. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu apresentei uma palestra junto com, na época, a presidente da Sociedade Brasileira de Nutrição, e ela foi categórica em afirmar, né, de público, que o leite é extremamente nobre, é um alimento extremamente nobre e que não deveria deixar de ser utilizado. E doutor, agora indo um pouquinho para as crianças, né? Que essas realmente têm alguns problemas de alergia, de intolerância ao leite, até os 3 anos, principalmente. O leite A2, ele poderia ser uma alternativa para essas crianças até 3 anos? Sim, no caso como você bem disse no início da nossa conversa, o leite A2 ele tem maior digestibilidade e isso realmente já está comprovado cientificamente. Então, sim, se a criança ela apresenta algum tipo de desconforto, alguma coisa, fornecer o leite A2 muito provavelmente poderá ser benéfico para ela, tá? E qual que é a participação desse leite hoje no mercado brasileiro? O senhor tem ideia? Olha, ainda é muito pequena, é muito pequena. Existem alguns poucos criadores, algumas poucas fazendas, né, que estão conseguindo colocar esse leite no mercado. Né? Existem ainda questões que têm que ser resolvidas junto à Anvisa, né? Algumas questões até envolvidas em termos de produção, para que não haja uma flutuação, que o mercado, a produção desse leite seja realmente constante para atender a demanda. Né? Existem algumas questões que têm que ser resolvidas, mas hoje existem algumas marcas que estão realmente buscando aumentar o mercado. Né? E esse leite, ele é mais caro, né? Ele poderia ser uma alternativa para que os produtores de leite no Brasil, que vivem reclamando, né, dos baixos preços pagos pelos produtos, para que eles agregassem valor à produção? Sim, o que a gente vê hoje é que o preço desse leite, em algumas situações específicas, claro, não é de modo geral, ele pode chegar a custar no mercado 5 a 6 vezes o valor do preço do leite comum. Tá? É, existem alguns casos até que mais do que isso. Né? Já ouvi algumas marcas atendendo a mercados específicos, vendendo, por exemplo, a R$ 17 o litro. Né? Mas o preço que a gente vê de modo geral é algo girando entre 8 e 10 reais o litro de leite. Ou seja, se houvesse, vamos dizer, uma construção de um processo, o estabelecimento de um processo, né, que vá desde a produção até a distribuição, focado na produção do leite A2, eu acho que seria uma grande alternativa para o produtor e também para a própria população. Doutor, mas o senhor disse que ele pode custar até R$ 17 no mercado. Agora, o produtor também é remunerado 5 a 6 vezes mais do que o leite convencional? Tá. Bom, o que acontece é o seguinte: na produção do leite A2, a maior parte das fazendas que o está produzindo, né, ele não revende esse leite, por exemplo, para uma cooperativa. Ele beneficia, invasa e coloca no mercado. Né? Então, por isso que eu digo que se houver uma organização da cadeia, o estabelecimento de um processo, né, talvez você consiga, né, um grupo de produtores consiga realmente usar desse mesmo processo, ou seja, beneficiar o leite, pasteurizar, envasar e distribuir. Mas é um processo que ainda precisa ser organizado. Hoje eu não vejo nenhuma cooperativa
pagando um adicional pelo fato do leite ser A2A2. Tá? Esses casos que eu me referi, normalmente, são produtores que fazem a produção, né, o beneficiamento em envase e a colocação no mercado. Mas aí é um belo negócio, né? Sim, hoje, né, em algumas regiões, a gente pode colocar que o preço médio seria algo em torno de 1,30, 1,40, o preço médio pago ao produtor pelas cooperativas e pela indústria de modo geral, né, e você imagina que depois esse leite você pode vender, em vez de 1,30, 1,40, por R$ 17, por R$ 12, por 13. Né, realmente, talvez compense todo o custo que você tenha no beneficiamento, envase e distribuição. Mas é algo que precisa ser estruturado, precisa ser pensado, e é óbvio, se você vai começar a ofertar um produto no mercado, você tem que ter certeza que a sua produção vai ser constante para atender a sua demanda. E, doutor, quais são os principais desafios na produção desse leite tipo A2? São animais especiais, né? O senhor disse que de uma genética especial, mas existem raças específicas, os cuidados são específicos, esse animal demanda mais alimento. Como é que funciona essa produção na prática? Perfeito, uma sua pergunta muito boa. Bom, primeiro é importante dizer que as raças bovinas em geral, elas podem ser diferenciadas em relação à frequência desse alelo A2. Então, assim, fica muito mais fácil fazer a seleção, né? Ou produzir o leite A2, me desculpa, com algumas raças que já têm uma frequência maior desse alelo A2, porque eu tenho que descartar poucos animais, do que em algumas raças que eu tenho uma frequência menor. Bom, quando você se trata de raças europeias, que são aquelas raças como a raça holandesa, a raça Jersey, raças que vieram de alguns países da Europa, a frequência do alela 2 é um pouco mais baixa quando comparado às raças zebuínas, aquelas que vieram da Índia, que são aqueles animais que apresentam o cupim, o famoso cupim. Né? Nessas raças, como a raça girleiteiro, por exemplo, a frequência do alelo A2 ela é maior. Tá? E são animais que, então, eles podem produzir o leite, ou a seleção para a produção do leite A2 ela é mais fácil. No entanto, normalmente, essas raças zebuínas, elas produzem menos leite quando comparado às raças europeias. Tá? Então, há situações onde, provavelmente, se você tem uma demanda muito grande e quer realmente produzir bastante leite, você tem que fazer a seleção nos animais da raça holandesa, que vai ser um pouquinho mais caro, um pouquinho mais difícil, porque a frequência do alelo A2 é menor, mas em termos de volume de leite produzido, você vai realmente produzir muito mais. Então, a escolha da raça é o primeiro processo a ser realizado quando você quer produzir o leite A2. Em termos de alimentação, não, isso não há nenhuma diferença. Lembrando que as proteínas elas são muito estáveis, né? E que você só consegue, com o tipo de alimentação, mexer num outro componente do leite, que são as gorduras. Então, dependendo da alimentação que você der para o animal, para o bovino, você pode alterar o teor de gordura de leite, mas a proteína ela se mantém, ela é menos variável, se mantém num determinado nível. Realmente, o que vai demandar a produção do leite A2 é o fato do animal apresentar duas cópias da beta-caseína. Tá? Então, isso aí é bastante importante. E hoje já existe um mercado de animais A2? É possível encontrar esses animais em leilão? Como é que funciona? Ou o produtor tem que comprar um lote, testar todo mundo e sair descartando os que não interessam? Sim, como a demanda hoje por esse animal em algumas raças, como a raça girleiteiro, a raça girolando, por exemplo, é alta, nos leilões, normalmente, já são oferecidos, né, ofertados indivíduos já genotipados e já com o perfil indicado para a produção do leite A2. Tá? Hoje, a maior parte dos rebanhos girleiteiro e girolando, que estão ligados às respectivas associações, eles já têm um processo, vamos dizer, regular de genotipagem. Então, encontrar o animal que produz o leite A2A2 é mais fácil do que em outras raças. No entanto, algumas outras raças, como a holandesa, né, o que a gente vê é que
as pessoas estão agora começando a dar um pouquinho mais importância para isso. E talvez em pouco tempo você encontre também, de uma maneira, uma oferta bastante grande de animais da raça holandesa que têm esse perfil genético. E, doutor, outros animais, como a búfala, a cabra, elas também produzem o leite A2? Existe diferença entre elas? Elas têm, o búfalo e a cabra, elas têm o gene da beta-caseína. No entanto, a categorização desses animais ou desses alelos, ela é um pouco diferente dependendo da espécie. Tá? Então, no caso específico da beta-caseína A2, quando a gente se refere a ela, de modo geral, a gente está se referindo ao bovino, né? E não ao bubalino e não ao caprino. Certo. E, doutor, quais produtos podem ser feitos a partir desse leite? Ele é um leite normal, pode fazer qualquer coisa que você faz com leite normal, você faz com A2. Existe, exatamente. Por exemplo, tem algumas empresas que produzem o leite A2, algumas fazendas, e elas colocam no mercado não só o leite A2, mas queijo A2, coalhada A2, iogurte A2, todos elas preparados. Porque as condições físico-químicas do leite A2 é exatamente igual a qualquer outro tipo de leite. Então, ela só muda realmente nessa questão da produção desse peptídeo pelo ser humano, que eu falei, a beta-casomorfina, né? Mas todas as demais propriedades são exatamente as mesmas. E esses produtos diferenciados, que marketing que eles usam para empacotar esse produto e convencer o consumidor a pagar um preço até 5 vezes maior? É a questão da intolerância mesmo, da alergia? Não, isso, na verdade, está proibido pela Anvisa, exatamente porque não existe nenhuma pesquisa que seja categórica em afirmar, né, essa questão. O marketing do leite A2 ele deve ser feito hoje em cima da melhor digestibilidade para o ser humano quando comparado a outro leite. E isso é verdade. Então, não importa se o indivíduo tem ou não alergia, né? Para a população, de modo geral, o leite A2 ele tem uma melhor digestibilidade. E esse é o marketing que deve ser feito nesse momento. A Anvisa não permite que se coloque no rótulo qualquer referência à produção de alergia, mesmo porque, como eu disse, somente 30% dos casos de alergia estão ligados ao leite A2 e há outros 70% de casos que também são causados por outras proteínas do leite. Essa questão da Anvisa, né, a regulamentação desse produto, em que pé que está hoje? Eles estão estudando isso? Existe uma perspectiva para uma regulamentação do leite A2? Sim, hoje nós temos que a Abraleite, que é a Associação Brasileira de Produtores de Leite, tá? Ela já tem uma moção junto ao Ministério da Agricultura e junto à Anvisa nesse sentido. Então, as providências, vamos dizer, burocráticas estão sendo tomadas para que isso possa ser ofertado. Há um tempo atrás, nem a diferenciação em termos de digestibilidade no rótulo era possível. Hoje, com esse processo já sendo realizado pela Abraleite e pelos produtores de modo geral, a Anvisa já deu a permissão. Então, esse é um processo que ele vai talvez demorar algum tempo e ele deve ser, obviamente, baseado em pesquisas científicas, né? Então, o processo está em curso, mas ainda é difícil prever se ele vai ser assim, ter uma definição a curto, médio ou longo prazo. Muito bom. Esse papo aqui está ótimo, mas o nosso programa já está entrando na reta final. Doutor Marcos, para a gente fechar aqui, qual é a mensagem para os nossos ouvintes? O leite A2, ele pode mesmo ser uma alternativa, especialmente para aquelas pessoas que têm algum tipo de intolerância ou alergia ou desconforto? Vale a pena investir nesse leite? Eu acho que vale, né? O leite A2, como eu disse, de modo geral, é um leite com uma melhor digestibilidade, né? Mas é importante dizer, né, que para você tomar o leite A2, você tem que ter absolutamente certeza que você é alérgico à beta-caseína. E a melhor maneira de saber se você é intolerante ou não, ou se você é alérgico ou não ao leite, é você consultar um especialista.
É esse especialista que vai dizer se você não tem nada, se você é intolerante ou se você é alérgico. Tá? Mas, de modo geral, é importante dizer que o leite é um alimento muito nobre, né? E que deve ser realmente consumido. Existem estudos mostrando que, muitas vezes, o consumo de leite após a prática de exercício físico, você pode ter uma melhor hidratação do que a água ou mesmo algum outro tipo de bebida. Né? Então, o leite ele realmente deve ser considerado como uma boa opção de alimentação. Mas a consideração específica do leite A2, ela deve ser feita com bases ou com diagnóstico médico. Muito bem. Bom, essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Nicolas. Foi um prazer participar e me coloco à disposição para fazê-lo sempre. Muito bem. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.